Primeiro, disciplina. Não tem como ser bom em qualquer coisa sem disciplina. Isso envolve fazer algo mesmo sem estar bem disposto. Aprender a amar é uma disciplina para a vida toda. Amar é uma escolha no sentido de que você ter um comportamento positivo para com o outro, mesmo na ausência de sentimentos agradáveis. Se, por exemplo, você sente que não mais ama uma pessoa, você pode pelo menos tratá-la bem. Um segundo aspecto na arte de amar tem que ver com concentração. Se desligar de tudo, de ficar checando o celular, de ouvir rádio, assistir TV, ler, falar com pessoas, para estar só com você mesmo. Aprender a concentrar ajuda no processo de amar. Amar envolve o cultivo de paciência também. E o psicanalista Erich Fromm, ele diz assim, quem anda atrás de resultados rápidos nunca aprende uma arte. Está no livro A Arte de Amar, página 143. Estamos na era eletrônica, tudo rápido, digital, fibra ótica, inteligência artificial. A máquina que produz o mesmo produto em menos tempo é a melhor que tem. Economicamente falando, isso é bom, mas isso é passado para o ser humano que sente que tem que se tornar também uma máquina. No aprendizado da arte de amar, é importante não se preocupar em aprender essa arte diretamente. Vou dar um exemplo. Se você quer se tornar um carpinteiro, primeiro será importante aprender a aplainar a madeira. Para aprender a amar, é importante praticar a disciplina, a concentração, a paciência em todas as fases da vida. É importante praticar a disciplina. Disciplina é a capacidade de se manter focado nas tarefas necessárias para a concretização de uma meta sem se desviar e sem perder a motivação. É seguir com firmeza apesar das circunstâncias adversas. Pode envolver levantar-se numa hora regular, dedicar parte do dia para meditação ou leitura, praticar exercícios físicos regularmente e adotar uma alimentação vegetariana, por exemplo. Praticar essas atividades com boa disciplina ajuda o corpo e o cérebro a funcionarem melhor e assim facilitando o aprendizado de amar. A disciplina deve ser praticada não como uma regra imposta do exterior, mas como uma decisão da vontade própria. No exercício de concentração é importante ficar só consigo mesmo, sem ler, sem consultar o celular, desligando o computador, o rádio, a TV. Se você não pode ficar consigo mesmo a sós, isso pode lhe atrapalhar de amar, porque pode indicar que você depende dos outros de uma maneira não saudável e por isso não consegue ficar com você mesmo. Existem qualidades diferentes para a capacidade de amar. Uma delas tem que ver com a superação do narcisismo. Narcisista é a pessoa que o real para ela é o que está dentro dela. Os fenômenos do mundo exterior não são realidade e só interessam se forem úteis ou perigosos. Um exemplo de atitude narcisista pode ser uma pessoa telefona para o médico e pede para ser atendida no consultório naquele mesmo dia e não é uma emergência. O médico diz que só poderá vê-la no dia seguinte e essa pessoa narcisista fala assim, mas doutor, eu moro aqui tão pertinho do seu consultório. Ou seja, para essa pessoa, a realidade é o desejo dela somente, não importa o tempo e a agenda do médico. Outra qualidade importante para aprender a amar é a humildade. Humildade para sair dos sonhos de onipotência e onisciência que se tem quando criança. Também é importante a fé no sentido de qualidade de certeza e firmeza que nossas convicções possuem. Confiança nas pessoas confiáveis, na potencialidade delas, no que elas podem se tornar de bom e útil. Esse tipo de confiança nos encaminha para amar. Agora, deixa eu falar um pouco sobre o amor na relação conjugal. Existem vários componentes racionais e emocionais necessários para um casamento, pelo menos ser até razoavelmente feliz. Componentes racionais são, por exemplo, o que você pensa, a consciência que você tem ou não tem sobre o que você diz, se diz o que queria dizer ou não, as palavras que você usa ao falar,
o que gostaria que o outro entendesse. Por outro lado, componentes emocionais envolvem a carga emocional investida ou experimentada no momento da conversa com o cônjuge. Ao conversar com seu marido, com sua esposa, sobre assuntos especialmente delicados, como ficam suas emoções? Você perde o controle delas e aí ataca, agride, deprecia ou administra essas emoções e por isso consegue falar com respeito, querendo resolver o problema em vez de criar briga. Vou citar um exemplo. Antônio e Marta estão casados há 8 anos e discutem acaloradamente. Marta sente necessidade de mais atenção pessoal do marido. Atenção pessoal do marido. Qual o limite de satisfação de uma esposa quanto a isso? Existe algum parâmetro que sirva de base para se saber o quanto é suficiente no sentido de dar atenção a uma esposa? Antônio, esses são nomes fictícios que eu inventei, Antônio sente que a sua esposa está sendo muito injusta e fica magoado com os ataques dela contra os parentes dele. E angustiado, tenta entender o que essa mulher quer afinal. O diálogo segue, tenso, com Marta tomada pela emoção. Estar tomada ou possuída por emoções é um grande risco de cometer injustiças. Não é igual estar experimentando fortes emoções, é diferente. Você pode ter emoções fortes numa discussão e exercer autocontrole, administrando a sua cabeça para não fazer ou dizer besteiras. Isso é maturidade, faz parte da inteligência emocional. Tomada pela emoção, Marta ataca o marido gritando: "Você nunca me dá atenção, você só defende seus parentes, você nunca me defende, você dá mais importância para eles do que para mim." E Antônio, com raciocínio a 1000 por hora, analisa na sua consciência os fatos recém-acontecidos no passado recente e no passado mais distante sobre como ele funciona com Marta e com os seus próprios parentes e começa a ficar confuso e indignado. Ele tem consciência da tensão entre Marta e os parentes dele e tem tentado, com boa vontade e esforço, administrar as demandas da sua família de origem e as necessidades do convívio com Marta. Ele não é omisso nem acomodado nisso, mas Marta ataca e comete um erro comum nos casamentos. Ela generaliza. O que é generalizar? Quando Marta ataca seu esposo dizendo: "Você nunca me dá atenção", ao usar a palavra nunca, ela está generalizando. Generalizar significa colocar um exagero na coisa, significa, entre aspas, esquecer ou não considerar que, na verdade, a outra pessoa tem feito sim o que é correto, mesmo não sendo perfeito como ninguém é. Não bastando, não saciando, Marta ataca, dando a impressão de quem escuta a discussão de que o marido é realmente isolado e indiferente. Nesse momento em que Marta está tomada pela emoção, ela não raciocina. Nesse momento, ela perdeu a capacidade de amar maduramente. O amor maduro não se exaspera, não perde controle, não ataca as pessoas, não arde em ciúmes. Se ela raciocinasse, se ela usasse a razão, o pensamento, a cognição, consideraria que Antônio realmente dá atenção para ela e para os filhos. E ela poderia chegar à verdade, talvez ligada a uma necessidade específica de atenção diferente da que Antônio tem dado para ela. Ou seja, ela poderia, se usasse a razão, perceber que sente necessidade de um tipo de atenção que ela ainda não explicou ao marido como é importante para ela. O amor não é uma bola mágica que adivinha tudo. Quando você ama uma pessoa, isso não produz o descobrimento de tudo o que se deseja. O esposo e a esposa vão precisar falar do que gostam e do que não gostam para que o outro saiba e entenda. Se você tem nutrido a ideia de que, se ele me ama, então já devia saber tudo o que eu preciso, isso é imaturidade, é fantasia, é narcisismo, é egoísmo. No exemplo que eu estou dando, movida pela emoção, Marta generaliza e passa a ideia de que Antônio não dá nenhuma atenção para ela, só para a família dele, e isso é motivo para a infelicidade no casamento deles, e não é verdade. No momento de discussão conjugal assim, falta lógica na mulher.
com lógica e raciocinando, ela poderia, mesmo na discussão acalorada, dizer: olha, Antônio, você é bom marido, cuida bem de mim, das crianças, eu fico feliz com isso, mas eu sinto necessidade de mais atenção sua. Eu sinto falta de... Aí ela poderia especificar o que é. Agindo assim, a pessoa revela maturidade e boa inteligência emocional, porque ela especifica o que sente falta. Então, é importante usar a razão para buscar obter uma satisfação afetiva. Em geral, as mulheres acusam os homens de não serem suficientemente afetivos com elas, o que pode ser verdade em certos casos. Eu digo em certos casos porque existem relacionamentos em que a mulher ou o homem é tão carente, um ou outro, que por mais que o outro dê atenção e afeto, não basta. Isso é também uma imaturidade. E existem casos em que o homem às vezes é mais afetivo do que a mulher, que pode ser uma pessoa seca e bronca. É muito importante para o bem-estar do casal que a mulher use a lógica, porque o mais natural é usar a emoção. Se for só lógica, é verdade, fica um convívio frio, sem recheio, sem sentimento. É verdade. E se existir só emoção, fica uma bomba explodindo toda hora, uma tensão no ar e na mente do companheiro fica aquela ideia assim: ai meu Deus, quando é que ela vai explodir de novo? Você consegue equilibrar bem lógica e emoção com um familiar ou com qualquer outra pessoa? Se ainda não, você pode aprender. Se você quer aprender e desenvolver essa capacidade de ser uma pessoa que ama e que não se deixa levar pela emoção para que seus relacionamentos, conjugal ou outro, se tornem agradáveis, comece com o que você já entendeu o que precisa fazer. Comece com você, mudando algum jeito de ser que demonstra desamor. Bom, era isso que eu queria trazer para você. Se você perdeu as outras duas partes, né? Essa é a terceira parte sobre a arte de amar, você pode entrar no nosso canal do YouTube e assistir a parte 1, a parte 2 e agora foi a parte 3. Fica com Deus, até breve.